a minha casa é fruto do serviço de Deus. Eu começo falando um pouco do pastor Benedito, porque é uma honra poder estar recebendo ele aqui. E é uma honra a Deus poder falar daquilo que aconteceu naquela época. Todo domingo de manhã ia um casal na minha casa. Eu tinha 10 anos de idade, estou completando 50 em janeiro, então já fazem 40 anos que isso aconteceu. E de lá para cá, a maior parte desses anos eu estou aqui na Palavra Viva, antiga Palavra Viva, agora IA Church, crescendo, aprendendo. Mas isso por conta do fruto do serviço, que é justamente o tema: prazer em servir, prazer em fazer a vontade de Deus, prazer em conhecer qual é a vontade de Deus para cada um daqueles que Ele chamou e trouxe para perto. O desejo do Senhor, o chamado do Senhor, é para nós servi-lo, servi-lo apresentando, servi-lo vivendo, servi-lo dedicando a nossa vida a Ele. E quando nós fazemos isso, nós mudamos a atmosfera, nós mudamos a história. Num primeiro momento nós mudamos a nossa história, mas logo em seguida nós mudamos a história de muitas pessoas, de muitas famílias. E eu acredito que aqui nós temos histórias de pessoas que foram mudadas porque alguém serviu a Deus, desejando dar um passo na direção dessa pessoa que está aqui. Esse casal ia na minha casa todo domingo pela manhã. Eles serviam a Deus na casa de uma pessoa que eles não sabiam se dariam frutos, não sabiam se teriam um retorno, mas eles não estavam parados na questão do ter ou não retorno de alguma coisa, mas a vida deles estava fundamentada na visão que eles tinham de fazer a vontade de Deus, a fim de que pessoas e que famílias, histórias mudassem por conta do poder de Deus. Então eles se empenhavam, e esse empenho fez com que os meus pais chegassem a Deus, que a família dos meus pais chegassem a Deus, e que hoje eu pudesse também estar aqui com a minha família, porque alguém serviu a Deus. Servir a Deus é muito importante, é um chamado para todos nós, é uma forma de nós reconhecermos Deus. Todo crente verdadeiro, ele serve a Deus, ele não anda por si só, ele precisa entender que servir é um chamado maravilhoso, que diz respeito ao outro, por conta de dizer respeito a Deus. Eu aprendi com um pastor aqui na igreja uma história do cão e do gato, pastor José Luiz. Em 2015 ele trouxe uma palavra também sobre servir, e lá tem essa ilustração que eu acho muito interessante, e ela se encaixa muito nessa questão. Deus, ele é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos, Deus tem restaurado a nossa vida, Deus tem ouvido o nosso clamor, Deus tem caminhado do nosso lado muitas vezes, mesmo quando nós não estamos querendo caminhar do lado dele, por conta de várias situações. E o que nós fazemos com isso? É por isso que eu quero falar sobre o cão e o gato. Na visão do cão, ele olha para Deus e fala: nossa, esse homem faz tudo para mim, me alimenta, me protege, guarda, me dá tudo que eu tenho. Como esse homem é bom. Eu acho que ele é Deus, ele pode tudo, tudo que eu preciso ele proporciona para mim. Essa é a visão de alguém grato, que reconhece que Deus é bom. Mas tem um outro lado da história que muitas vezes nós nos encaixamos nela, e precisamos tomar cuidado, porque isso não faz parte do plano que Deus tem para a nossa vida. O gato fala: nossa, como esse homem é bacana,
como esse homem é bom. Ele faz tudo para mim, me dá comida, me dá proteção, me dá cama quentinha, faz cafuné. Eu acho que eu sou Deus. Eu acho que eu sou Deus e Ele me serve. Ele inverteu as coisas. Por que nós nos aproximamos de Deus? Qual é o entendimento de nós estarmos na igreja? Será que por muitas vezes nós não temos transformado Deus num servo para nós? No final do dia quem acaba servindo é Ele, e nós ficamos como o gato ficou, achando que Ele era mais importante. Amados, essa reflexão vem ao encontro de algo que pode estar nos inibindo, impossibilitando de viver o sobrenatural de Deus. Pode estar nos inibindo de viver maravilhas, uma vida plena que foi prometida por Jesus. Desde que nós estivéssemos alinhados com a vontade dEle. Desde que nós estivéssemos firmados no caminho que Ele mesmo traçou, que Ele caminhou. Romanos 12, 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O desejo de Deus é que nós sejamos servos. O desejo de Deus é que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem nos ensinado e nos ensinou, e a gente vai falar isso de forma bem didática. Outra frase que eu aprendi com o pastor José Luiz, eu vou ler para não errar. O servo serve. E ele fala na pregação dele, se nós entendermos isso, nós entendemos tudo aquilo que diz respeito a serviço. E é bíblico, tá? E é bíblico. O servo serve. Se o servo não serve, ele não serve. O servo serve. Se o servo não serve, ele não é servo. E quando nós falamos de servir a Deus, parece que é algo muito pesado. Amados, e não é pesado. Na verdade é algo que tem nos trazer alegria. É algo que tem que nos trazer graça, prazer. Quando nós olhamos para Jesus, igreja de Jesus, nós fazemos isso porque nós queremos aprender com Ele. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós vamos buscar Ele, como nós estamos fazendo isso nesse domingo, nós desejamos ser parecidos com Ele. Queremos contemplar o que Ele contemplou, queremos viver o que Ele viveu, e queremos também receber as heranças que Ele prometeu e alcançou por conta da sua lealdade, por conta do seu serviço. João capítulo 12, versículo 23 e 28 diz assim: e Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amados, esse texto é maravilhoso. Se alguém me serve, siga-me, faça o que eu faço. Pois aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai, Ele o honrará. Agora minha alma está perturbada, Jesus falando. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. E Ele continua dizendo: mas para isto vim, justamente para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio do céu uma voz que dizia: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palma. Essa palavra ela é linda. É Jesus nos ensinando.
Se o grão não cai na terra e morre, ele não dá fruto. Ele estava falando que, Pai, me guarda dessa hora, mas foi justamente para essa hora que eu vim. Então glorifica o teu nome, ou seja, faça aquilo que está estabelecido, que é o propósito. Eu não quero parar. O meu propósito é servir, o meu propósito é morrer para que muitos tenham vida. O Senhor está nos ensinando que nós precisamos entender isso. Para que nós possamos dar fruto, nós precisamos entregar a nossa vida a esse propósito, a esse chamado de serviço. A nossa vida diz respeito a Deus. Muitas pessoas acabam não recebendo, não vivendo, mesmo dentro da igreja, porque não entendeu o propósito do seu chamado. Não entendeu através da perspectiva do cão, que fala assim: Deus, tu és bom, e a tua bondade ela pode ser refletida através de mim, fazendo com que eu seja bom da mesma forma, que eu seja servo, que eu seja pronto a servir o meu próximo. Quando nós não pensamos dessa forma, nós acabamos caindo no erro do gato, achando que ele é Deus, e tudo tem que ser feito para ele, o mundo diz respeito a ele. Mas tem um problema nisso, sabia? Quando nós ficamos muito presos em nós mesmos, nas nossas coisas, quando nos vemos em perigo, nós não temos nenhum lugar para nos socorrer. Não temos mais lugar onde nós podemos encontrar esperança. E parece que tudo se torna muito mais complicado, muito mais difícil. Quantas pessoas ficaram desesperadas em meio à pandemia? Ficaram com medo de perder os seus empregos, ficaram com medo de perder a sua vida, porque estavam tão presos em si próprios, porque a única coisa que eles tinham era si. Mas amados, nós temos Deus, e Deus nos tem, não por acaso. Ele nos ama, tem propósito nas nossas vidas, e um dos propósitos que mais glorifica a Ele, que mais alegra o coração dEle, tem a ver com o servir, tem a fazer com que as coisas aconteçam para que Ele seja glorificado, como disse nesse texto. Você tem glorificado a Deus com o teu serviço? Você tem glorificado a Deus com a tua vida? Quantas pessoas têm olhado para você e têm visto em você, não que você seja esperança, mas que tenha em você um discurso de esperança, que tenha em você palavras de vida, que encontram em você uma solução para aquilo que se fechou para ele. Eu não quero que você responda para mim, mas eu preciso que você faça essa reflexão hoje, porque hoje você está diante do Senhor, hoje você entregou já a tua vida para Ele, muitos se entregou aqui, faz parte desse propósito, faz parte desse chamado, e Ele quer que você viva uma vida plena, Ele quer que você tenha cada vez mais, mas parado a gente não chega a lugar nenhum. E olhando somente para nós não conseguiremos fazer nada, pelo contrário, talvez tenhamos muitos problemas durante a caminhada. O desejo do Senhor é que nós venhamos servir. Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45 diz assim: e qualquer dentre vós, se você quiser ser o primeiro, está falando sobre vitória, está falando sobre sucesso, está falando sobre influência, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Glória a Deus. O Senhor não veio para ser servido, Ele veio para servir. O Senhor nos chamou não para que nós sejamos servidos, mas para que nós possamos servir, para que nós possamos resgatar a vida de muitos, não através daquilo que nós temos, porque nós não temos nada. Não deveria falar dessa forma. Nós temos algo sim, que é muito importante. Nós temos Jesus, e Jesus resgata a vida de muitos, desde que eu possa apresentá-lo, desde que eu possa vivê-lo, desde que eu possa encher a minha vida de tal forma que ela transborde e faça com que não haja mais espaços, que não haja mais distâncias, que não haja mais nada. Eu vou falar sobre quem é o meu próximo. O meu próximo não tem a ver, queridos, com distância. O meu próximo tem a ver com visão. Quando eu tenho visão de servir, todos se tornam o meu próximo. Quando eu tenho visão de servir, todos se tornam o meu próximo.
E se eu tenho um próximo, se Deus me permite ter um próximo, Ele também vai me dar todas as condições de fazer com que aquele próximo seja resgatado por aquilo que Ele tem me dado. Mas nós precisamos compreender o que me coloca em primeiro, o que me coloca em evidência, o que me faz ter sucesso, o que me faz ser relevante, o que me faz viver uma vida plena, o que me faz ter esperança no dia das dificuldades, o que me faz ter fé no dia da angústia, é servir. É transformar a minha vida no cartão de visita do poder de Deus. É permitir que Deus fale através de mim. É permitir que eu não tenha mais obstáculos em ouvir a voz do Senhor. E não ter medo de ouvi-la. Não ter medo de abrir a minha mão. Não ter medo de perder a minha vida, porque se eu perder a minha vida eu vou ganhar. Se o grão não morrer, ele não frutifica. Se eu não me esforçar, eu não vou enxergar aquilo que Deus tem para mim de forma plena. Amados, nós temos uma multidão aqui. Num primeiro momento eu posso vir e começar a contar 1, 2, 3, 10, 100, 200, 400, 500 pessoas. Mas isso é o que meus olhos permitem. Mas pela fé eu posso falar que aqui tem 5 milhões de pessoas. Eu estou falando das pessoas que podem conhecer a Deus através da tua vida, se você desejar servi-lo. Eu quero apresentar em 3 pontos para vocês 3 questões muito instrutivas sobre a necessidade de servir. A primeira dela fala que servir é um mandamento. A segunda fala que servir é uma necessidade. E a terceira diz que servir é uma bênção. Ao ler esses textos, nós estaremos nos colocando num lugar muito especial, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós, a partir de hoje. Amém? Em primeiro lugar, servir é um mandamento. Está lá em João capítulo 13, dos versículos 4 a 17. Esse texto é lindo. Ele fala verdadeiramente qual que é o papel daqueles que seguem a Jesus. E esse texto diz respeito a essa imagem. Jesus deitando a água e fazendo algo que ninguém esperava, mas ele fez para poder ensinar. A gente sabe que durante o ensinamento se tem muita perda do processo. Então ele não só ensina, ele demonstra, ele exemplifica, ele se coloca, ele faz aquela historinha. Cara, se precisar eu desenho para você, mas você precisa entender isso. E quando você entender isso, a tua vida muda de patamar. A tua família, ela muda de patamar. A tua história, ela muda de patamar. Às vezes nós temos que fazer coisas que muitas vezes quebram paradigmas. É um contrassenso. É contra a cultura. No mundo que nós vivemos, a cultura é isso: me sirva. Eu preciso ser feliz, eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do meu jeito. Isso não tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus. Como alguém que não tem visão clara, como alguém que não sabe o dia de amanhã, como alguém que tem a mente muitas vezes contaminada com medo, vergonha, dor, abusos do passado, consegue escolher claramente o que quer fazer. É perigoso. E talvez não seja muito correto, porque se eu tenho um lugar seguro para que eu possa viver, e alguém que me ensina, não só falando, mas vivendo, poxa vida, deixa eu prestar atenção nisso, deixa eu aprender, deixa eu refletir se de fato eu estou vivendo dessa forma. E por isso eu quero ler para vocês esse texto que está lá em João 13, 4 a 17.
Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque sabia ele quem havia de o trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho dito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque realmente eu sou. Ora, se eu, Senhor, mestre, vos lavei os seus pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Amado, Jesus, ele levantou da mesa, ele saiu da sua zona de conforto. Ele diz: vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou senhor, e vocês dizem muito bem, eu sou. Mas o fato de eu ser grande, de ser um mestre e um senhor, isso não significa que eu não tenha, que eu não possa, que eu não deva. E foi justamente por isso que eu vim, de me levantar e lavar os pés de cada um de vocês. A questão naquele momento não era lavar ou não lavar, era ensinar que um homem de Deus, aquele que tem um propósito, aquele que tem um chamado, aquele que conhece a vontade de Deus, ele não se implica, ele não se embaraça, ele não tem medo, ele não tem vergonha de servir. E muitas vezes nós vamos servir pessoas que nós não entendemos que sejam pessoas boas, talvez não sejam pessoas ruins, mas elas necessitam olhar para nós e encontrar o amor que Jesus ensinou. Somente dessa forma a gente vai conseguir fazer com que as pessoas que tenham dura cerviz, que tenham um coração duro, vejam o amor de Deus, quando ele poder ver o amor de Deus na nossa vida, servindo. Não tem a ver com ser grande, não tem a ver com ser pequeno, não tem a ver com ser rico, não tem a ver com ser pobre. Queridos, não tem a ver com você ter uma casa grande para abrir uma célula ou uma casa pequena. Tem a ver com que você enxergar a vontade de Deus e lutar para que ela se cumpra na tua vida. Porque esse serviço vai levar pessoas aos pés do Senhor, e é um mandamento. Ele quer que você sirva. Ele quer que você pense nessa passagem. Amados, lavar os pés naquela época era algo feito pelo mais simples dos servos. Na folha de pagamento, o que menos ganhava, se ganhava. Para poder deixar bem claro, amados, eu tenho que me esforçar muitas vezes para servir. Muitas vezes eu tenho que descer, muitas vezes eu tenho que submeter, muitas vezes eu tenho que subjugar o orgulho, tenho que subjugar a vaidade. Muitas vezes eu vou ter que pedir perdão para alguém que me ofendeu. Muitas vezes eu vou ter que buscar aquele que quis se perder. Muitas vezes eu vou ter que lavar aquele que quis se sujar. Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Não tem a ver com o que o outro fez, tem a ver com o que Deus quer fazer na vida daqueles que estão perdidos. E foi justamente para isso que Jesus veio, e foi justamente para isso que Jesus tem nos chamado.
para resgatarmos as vidas daqueles que estão perdidos. E temos aprendido com a palavra e com aquilo que Deus tem nos revelado através dos seus pastores, dos seus apóstolos. Amados, não tem limite para servir a Deus. Nós temos visto o mundo se converter com a palavra de uma igreja que não é tão grande, mas a visão, o amor em servir, faz com que tudo que é possível venha se colocar à disposição para que isso seja feito. Amados, o que você pode fazer? Não se preocupe se é muito, se é pouco. Se preocupe que se você fizer, você sai daquilo que o teu olho pode ver e você entra naquilo que Deus tem prometido de coisas grandes, maravilhosas. Você quer ter uma casa grande? Eu quero ter uma casa grande para eu ter uma célula. Comece a ter a tua casa grande na sua casa pequena. Comece a ter a tua casa grande com a tua casa pequena. Senhor, eu quero fazer muitas coisas. Começa fazendo com aquilo que você tem, porque dessa forma você se coloca protegido. Aonde? Nas promessas do Senhor. Nas promessas do Senhor. Primeiro ponto: servir ao mandamento. E Deus fala: eu prefiro muito mais a obediência do que sacrifício. Obedeça o Senhor e você verá coisas grandes acontecendo, para que o Senhor seja glorificado. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês: servir é necessário. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37 diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: mestre, vamos lá, me responde, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se sentiram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo modo também um levita. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se dele, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, desses 3, te parece que foi qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma forma. Queridos, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão caindo pelo meio do caminho. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão sofrendo por conta da incerteza, por conta do interrompimento da vida, por conta de pandemias, das suas histórias por conta de dinheiro, casamentos terminando, histórias chegando ao fim. Eu diria que muitas pessoas têm vivido hoje como
Esse homem que estava meio morto pelo caminho não estava morto por completo, mas estava vendo a sua vida meio que acabando. Se alguém não o ajudasse, se alguém não parasse, se alguém não desse socorro, ele morreria certamente, porque ele não teria força, ele não teria condições de cuidar das suas feridas. E isso acontece nos dias de hoje. A sociedade está doente, os homens, as mulheres, as crianças, os casais, os maridos, as esposas, os empresários, os empregados. O mundo sem Deus, o mundo sem a resposta, sem esperança, está meio morta. Mas um pouco vai morrer de uma vez. Servir a Deus é necessário para que nós possamos resgatar essa vida da meia morte delas e levar elas à plena vida que Jesus oferece para todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Mas Ele precisa de pessoas que tenham visão. É necessário que nós venhamos transformar o nosso próximo, todos aqueles que necessitam. E quando nós entendemos isso, o nosso serviço ele fica muito mais relevante, porque nós paramos de escolher aquele que nós vamos ajudar ou não, porque muitas vezes nós fazemos isso por nós mesmos, mas quando nós entendemos que esse serviço diz respeito a Deus, todas as vidas necessitam de ajuda, e nós tiramos da nossa frente todos os obstáculos, tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Quem é o teu próximo? A Marlena está próxima a mim. Mas quem talvez tenha um próximo necessitando da palavra de Deus, que esteja talvez numa outra cidade, num outro estado, num outro país. Talvez eu possa estar do lado da Marlena e ela precisando de ajuda, mas por conta de eu não ter a visão, não ter entendido qual é o meu chamado. A gente vê um sacerdote, era um homem de Deus, alguém que deveria cuidar das vidas, que deveria ensinar, que deveria ser um exemplo. As minhas responsabilidades me impedem de ajudar a Marlena. Marlena, meia morta, morra, eu preciso fazer as minhas coisas. Isso não é servir. Passa o levita, aqueles que cantam lindamente, louvam a Deus, adoram a Deus, aleluia, que maravilha. Passando pelo caminho, a pessoa meia morta, eu tenho que cantar, preciso adorar a Deus, não tenho tempo para você. Uau, eu estou no caminho do Senhor. Tá nada, não foi para isso que ele foi chamado. Não é o próximo, não é o caminho que vai levar ele até Deus. Deus precisa de pessoas, as pessoas necessitam de outras pessoas para que possam parar. Eu entendo o meu chamado, eu vou descer até onde a Marlena está, eu vou dar para ela o que ela precisa, eu vou cuidar dela, eu vou colocar ela sobre o meu transporte, vou levar até um lugar onde ela possa descansar, eu vou pagar, tem que ter desembolso, tem que ter luta, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação. É isso que Deus está falando. Se nós não entendermos isso, é como nós não estivéssemos entendendo nada e voltássemos àquela frase que o pastor José Luiz falou lá em 2015: o servo serve, se o servo não servir, ele não serve. E se não serve, para que serve? Para cantar? Para pregar? Sem fazer? Não é isso que Deus tem para a gente. Não foi para isso que Deus nos chamou, porque isso não faz a diferença. Foi necessário um samaritano, uma pessoa que não era bem-vinda para os judeus, alguém que vivia de escanteio, tinha um monte de problema, estava tudo errado, a não ser o coração dele, que tinha a visão correta. Amados, o próximo não tem a ver com distância, o próximo tem a ver com visão. Glória a Deus. Está até trovejando. O próximo não tem a ver com distância, o próximo tem a ver com visão, com entendimento claro do que por que nós somos chamados. E é verdade, e o Senhor sabe que isso é verdade. É algo muito necessário lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 2 diz assim: e dizia, grande é em verdade o trabalho, a seara, mas os obreiros são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Gente, se fosse fácil, eu não estaria ensinando. Ora para que venham os obreiros, ora para que venham as pessoas trabalhar. A seara é grande, ou seja, já existe um campo, já houve uma semeadura. Quem que vai colher? Quem que vai colher? Vai deixar morrer no pé? Eu tenho possibilidades, eu tenho perspectivas, eu tenho um grupo de relacionamento de pessoas, algumas eu gosto, outras não. Não é questão de gostar ou não gostar, mas entender o que Deus tem para mim. E Ele está falando, ora, porque são poucos aqueles que querem servir. Nada contra levita, nada contra sacerdote, mas se não houver atitude que faça com que aquilo que eles falam é o mesmo que eles vivam, a pessoa vai morrer. Eu não estou aqui nem falando do que vai acontecer com eles, não quero nem criticá-los. De fato, o que acontece quando nós não fazemos o nosso papel, as pessoas morrem. Quando nós não cumprimos o nosso chamado, as pessoas morrem, as famílias acabam, os casamentos acabam. Talvez entenda melhor o que eu estou falando quando alguém está passando um momento muito difícil no seu casamento. Talvez não tenha mais esperança, talvez não veja mais chance de ver o seu casamento continuar. Quando tem um filho doente, inacamado, está morrendo, o que eu faço? Se eu não fizer a minha parte, se você não fizer a tua parte, o casamento vai acabar, a criança vai morrer, a história vai acabar. E eu poderia ter feito algo diferente para ela, porque o Senhor me deu esse chamado para que eu pudesse levar vida e vida em abundância. Não queiram que as pessoas morram. Você tem vida para elas, porque vocês têm no seu coração Jesus. Amém? Poxa, pastor, o senhor só está pegando no pé, né? Está pegando no pé. Mas, gente, servir é uma bênção. É o terceiro ponto, servir é maravilhoso. Gente, Deus não deve nada para ninguém. Quando Ele te trouxe para perto, Ele não te trouxe para ser um servo só. Ele te trouxe para você ser um amigo. Ele te trouxe para ser filho. Ele te trouxe para você sentar na mesa com Ele e poder compartilhar do melhor da terra. Ele não quer que você fique debaixo da mesa se alimentando como os cachorrinhos se alimentam. Ele te chamou para você viver o melhor. Amados, espere de Deus sempre muito mais. Espere de Deus sempre muito mais do que você gostaria, do que você imaginaria viver. O texto que eu quero ler para vocês, desse terceiro ponto, servir é uma bênção, está lá em Marcos 10, capítulo 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, é claro, com luta, né, gente, com perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Amados, a palavra está dizendo o seguinte: tudo aquilo que você fizer por amor a Deus, tudo aquilo que você abrir mão por amor a Deus, você vai receber 100 vezes mais. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer algumas coisas. Eu tenho medo de fazer isso porque talvez vai estragar minha casa, talvez meu pai, minha mãe não goste disso. Mas a palavra está falando o seguinte: perca a tua casa e você vai ganhar uma casa 100 vezes mais. Não se embarace com as questões de família, com as questões de campo, com as questões de amigos. O chamado, Deus tem que estar lá em cima. Mas parece ser duro, muito duro abrir mão. Talvez num primeiro momento sim, mas depois você vai ver o agir de Deus trazendo para você muito mais daquilo que você abriu mão. Deus não deve nada para ninguém, e é uma grande bênção nós servirmos a Deus. Se você quer 100 vezes mais, e muitas vezes nós oramos sobre isso: Senhor, eu quero minha casa. Então oferece a tua casa.
Senhor, eu quero a minha família, oferece a tua família. Senhor, eu quero os meus amigos, então oferece os teus amigos. Mas pastor, como assim? Qual que é oferecer? Abra a mão deles, por amor a Deus. Abra a mão deles por amor a Deus. Se tem algo que você vai fazer de bem para alguém que você ama muito, é fazer com que ele veja através da tua vida alguém que confia, não porque está enxergando, mas porque crê. Servir é uma bênção. Servir é maravilhoso. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para que seu nome mostrasse, enquanto servires ao santo e ainda servis. Nada do que nós fazemos por amor a Deus Ele esquece. Ele está guardando isso. Meu irmão, é a maior poupança que você faz, é o maior investimento que você faz, é servir a Deus, é permitir que você morra para a tua vida, para que a tua vida sirva a Deus. Mas essa morte, amados, não é desligar, não é perder, pelo contrário, é ganhar, porque sem morte não há fruto. Abra a mão. O melhor caminho para crescer é servir. Eu estou falando dos benefícios. Ficar parado não vai levar a gente para lugar nenhum. Lá em 1 Timóteo 3,13 diz assim: porque os que servem, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amado, servir muda o teu patamar, está escrito, melhor posição. Servir te traz confiança, convicção, certeza. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje se eu servir hoje. Amanhã eu vou ter muito mais do que eu tenho hoje se eu servir a Deus. Nós precisamos de confiança para viver, nós precisamos de uma boa posição. Aonde encontro? O Senhor está ensinando para nós, servindo. Em Apocalipse 22 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Meu irmão, vamos aprender a servir o Senhor desde hoje, porque nós vamos servir por todo sempre. Esse é o nosso chamado. Meu irmão, você não foi chamado para ficar sentado, você vai servir até quando estiver no céu. Vamos servir o Senhor com alegria, vamos ter prazer em servir, muito prazer em servir, porque essa é a vontade dEle. Essa é a vontade do Senhor para você. Essa é a vontade que vai fazer você romper aquilo que tem te prendido. Essa é a vontade que vai fazer você ir além do que você tem ido. Você começa coisas e não termina porque você não entendeu que a tua vida diz respeito a Deus. E quando você estiver em Deus, tudo é possível para aquele que crê. E por fim, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o teu coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, o servis. Amados, não faça nada por fazer. Não existe atitude neutra. Não existe sementes neutras. Não faça nada por fazer. A tua vida é muito valiosa, porque a tua vida gera vidas. E quando nós não servimos, nós, além de não estarmos gerando vida, nós não estamos agradando a Deus. Se nós não estamos diante do Senhor, também nós estamos não permitindo que a vida do Senhor flua em nós. Não faça nada por fazer, porque tudo que nós fazemos diz respeito a Deus. E se nós entendermos que aquilo que fazemos para Ele, nós sempre teremos motivação de fazer melhor. Não olhe para quem você faz.
Não fique pesando muitas vezes aquilo que você está fazendo, se a pessoa merece ou não merece. A questão tem a ver com Deus. Quando nós fazemos por amor a Deus, aquela pessoa que é alvo do nosso serviço também vai receber a parte de Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Faça como você estivesse fazendo para Deus. Ao acordar pela manhã, fala: Deus, eu estou aqui. O que tu queres que eu faça? A minha vida é tua. O meu dinheiro é teu. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos, porque eu quero ver os teus planos. Eu quero viver os teus sonhos. Senhor, tu conhece o meu coração e sabe, Pai Todo-Poderoso, que tem desejos, tem vontades. Poderia estar dizendo para ti agora, Pai amado, me dê aquilo que eu quero. Mas, Pai Todo-Poderoso, não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado, Pai Todo-Poderoso, para receber de ti aquilo que o Senhor quer para mim. E amar a ti, Senhor Jesus, verdadeiramente significa entender que o Senhor tem o melhor para mim todos os dias. Que o Senhor é sábio, que o Senhor tem o melhor. Que o Senhor produz o melhor que a terra pode produzir ao meu favor. Ser um cristão verdadeiramente é entender, Pai Todo-Poderoso, que o teu caminho é melhor que o meu caminho. Querido, talvez você tenha vindo aqui e falou assim: pastor, falou assim, Deus, eu quero tanta coisa do Senhor hoje, mas o Senhor me coloca diante de uma palavra onde ao invés de receber eu tenho que dar. Amado, glorifica a Deus por isso, porque a Bíblia nos ensina que muito melhor é dar do que receber. A Bíblia nos ensina que o primeiro é aquele que mais serve. Amados, essa é a dinâmica do reino, essa é a dinâmica da verdade, essa é a dinâmica da vida eterna, essa é a dinâmica da vida plena. O que mais serve é o primeiro. Meu irmão, queira servir, queira transformar todas as pessoas em próximo, porque o Senhor vai fazer com que Ele fez com aquele samaritano. Ele teve condições de pagar, ele teve cavalo para carregar, ele teve tempo para dispor. Quando nós andamos por nós mesmos, não temos tempos para nada, não temos vontade para nada, estamos embaraçados, estamos enrolados, um dia estou bem, um dia eu estou mal. Mas quando eu tenho a visão de Jesus, eu paro, porque eu tenho tempo. Eu pago, porque eu tenho dinheiro. Eu ajudo, porque eu entendi o meu chamado. Não vou ficar mais preso, não vou ficar mais impedido. Se você veio buscar algo novo, eu te garanto que você vai sair com algo novo do Senhor. Não só para hoje, mas para que tua vida seja uma vida relevante, para que você comece a levar a tua família a cumprir um papel sacerdotal. Que o teu louvor verdadeiramente seja por gratidão e não seja mais uma expressão comum. Porque quando cantamos, quando louvamos, como nos colocamos diante do Senhor, não devemos fazer isso de qualquer forma, ou não entendemos que Ele está aqui. E verdadeiramente Deus está aqui e quer a sua melhor adoração, quer o seu melhor louvor, quer o melhor que você tem para dar a Ele, que é você mesmo. Pois foi por você que Ele morreu naquela cruz, foi por você que Ele derramou o sangue dEle, foi por você que Ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo para que estivesse com você agora, para te ensinar todas as coisas, para não mais permitir que você ande de lá para cá, de cá para lá, sem saber qual é o teu chamado. Meu irmão, quero dizer para você que o teu chamado é servir a Deus.
E a melhor coisa que você escolhe hoje é desejar esse serviço para que o nome dele seja glorificado. E se verdadeiramente é isso que você quer, eu vou pedir para você ficar de pé. Se você quer servir a Deus de todo o teu coração, se você quer ser como aqueles que fazem e mudam a atmosfera, transformam as coisas, fala: Deus, eu quero te servir. Eu quero te servir como você mesmo serviu, se levantando e lavando os pés dos discípulos, não tendo vergonha, não tendo medo, não tendo vergonha. Eu quero ser como um bom samaritano. Eu quero te servir como aquele que abriu mão de casa, família, pais, mães, filhos. Meu irmão, se você quer servir como esse, eu quero te convidar a ficar de pé. Porque ficar de pé nesse momento é demonstrar para Deus que você quer ser diferente. Se porventura você faz isso hoje, você vai querer fazer mais. Você está entendendo o teu chamado. Você está entendendo o chamado dessa igreja. Porque tem milhares de pessoas batendo e querendo pastores, querendo conselheiros, querendo amigos. Pessoas que choram quando alguém fala com ela pelo telefone. Não estou falando de um abraço, não estou falando de um lugar aconchegante como esse, mas eu estou falando de uma visão que transforma a história de pessoas em todo o mundo. O Senhor está te chamando para esse mover, para essa visão. Você ficando de pé, é como se você estivesse falando para Deus: eu quero, eu vou fazer parte. Não sei como, mas o Senhor sabe. Senhor, nós precisamos muito mais de Ti. A nossa casa, Pai Todo-Poderoso, precisa muito mais de Ti. Por isso, Senhor, nessa manhã nós abrimos mãos dos nossos planos, abrimos mãos dos nossos sonhos e começamos a correr, Senhor, verdadeiramente na Tua direção. Não queremos mais, Pai Todo-Poderoso, viver para nós mesmos e carregarmos esse peso, Pai Todo-Poderoso, pois é muito pesado. Senhor, nós queremos lhes beneficiar, Pai amado, daquilo que Tu conquistaste na cruz do Calvário. Foi lá que o meu pecado, foi lá que a minha derrota, foi lá que o meu medo, foi lá que a minha vergonha, foi lá que a minha dor, a minha tristeza, a minha fraqueza, foi lá que foi colocado todas essas coisas. E o Senhor morreu a minha morte para que eu pudesse viver a Tua vida. E a Tua vida, Senhor Jesus, verdadeiramente é uma vida de servir. E foi no servir, Pai amado, que o Senhor alcançou a maior vitória de todas, aquela que me faz hoje mais do que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Mas eu quero te agradecer, Pai Todo-Poderoso, pelo dia de amanhã, porque vai ser lá nele, Senhor Jesus, que eu vou poder começar a expressar tudo aquilo que eu aprendi aqui hoje. Será lá na segunda, na terça, na próxima quarta, na próxima semana, que eu haverei de ver os frutos de um posicionamento firme, de uma correção de jornada. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse privilégio, por essa casa, por essa igreja, pela vida do pastor Lamartine e da pastora Lília, pela visão que o Senhor tem nos dado e tem feito, Pai Todo-Poderoso, com que nós não venhamos, Senhor Jesus, ser pautados pelas circunstâncias, mas diante delas o Senhor tem nos feito vitoriosos, Senhor Jesus, no mundo parado. O Senhor tem nos dado pernas para caminhar e alcançar lugares, Senhor Jesus, onde nós jamais imaginávamos estar, mas já estamos. Obrigado por cada salvação, obrigado por cada restauração, obrigado por cada vida, Senhor Jesus, que hoje, meu Pai, está aqui ou em qualquer lugar do mundo, meu Pai, levantando os seus braços e louvando a Ti, porque os seus corações estão alegres, porque tem o Senhor, porque tem igreja, porque tem vida, aquela conquistada na cruz do Calvário. Senhor, leve a Tua igreja, meu Pai, para que tenha uma semana maravilhosa. Leve a Tua igreja, meu Pai, no Teu amor, ó Deus, na Tua graça, Jesus, e nas eternas consolações do Espírito Santo. Que nós venhamos manifestar, Pai Todo-Poderoso, aquilo que temos aprendido aqui, lá fora. Que nós sejamos igreja em todo lugar. Que nós sejamos exemplos em todo lugar. Que nós lutemos, Pai Todo-Poderoso, a fim de fazer, Pai amado, com que o Seu chamado, o Teu propósito se cumprisse. Foi para isso que o Senhor veio. E foi para isso que nós fomos chamados. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa. Vá na paz do Senhor, mas vá sabendo que você é servo e o teu serviço tem muito valia para Deus. Deus abençoe.